Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Se coloque todos de pé. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós saímos das nossas casas, Deus, para exaltar e glorificar o Teu nome, para buscar a Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, Deus amado. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, que nós possamos nos desligar agora do mundo físico, Deus, e nos ligar agora, Deus, no trono contigo, Pai, que nós possamos entrar no Santo dos Santos, Deus, diante da Tua presença, Senhor Jesus, e o Senhor possa falar conosco, Deus, através do louvor, através da adoração, Senhor Jesus, através da palavra, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, quem o Senhor quer, da forma que o Senhor quiser, Deus amado, mas responda, Senhor, traga respostas, Pai, aos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Salmos 34. Salmos 34, 7. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede, que o Senhor é bom. Quantos têm feito prova com o Senhor? Aleluias. Senhor Jesus, visita os nossos corações esta noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Tem como fugir, irmãos? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, me ausentar do teu olhar. O Senhor nos sonda e nos conhece. Tu és o Deus que me sonda. Adorar é o que
Fala para Ele. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Nossa força vem de Ti, ó Deus. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Aleluia. Te adora, Senhor. Oh, aleluia, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Que nada pode cale a sua adoração, o seu louvor, que nada te impeça de estar na presença dEle. Eu estava lembrando aqui o dia que eu recebi a triste notícia, uma das piores na minha vida, que o meu irmão tinha tido morte cerebral. E era quase no horário do culto. E um momento difícil, né? A gente não sabe o que faz. Eu falei para o pastor, eu quero ir para a igreja. Você pode estar passando hoje um momento difícil. Você pode ter recebido a pior notícia da sua vida. Mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar no melhor lugar. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, aquietar o teu coração, até mesmo fazer com que você aceite o que você ouviu, que você consiga digerir aquilo que você ouviu antes de vir para esta casa, antes de estar aqui na presença dEle, porque Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração, que nada vem impedir a sua adoração. Pastor, eu não tenho palavras hoje, então chore. A lágrima é a oração líquida. Mas fale com o Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a glória e todo o louvor. Enquanto você adora Ele, Ele cuida dos seus sonhos, da sua casa. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante bem forte. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
força e o poder a ti, Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como você vai vencer? Através da sua oração, do seu louvor, da sua adoração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Você já viu um justo sem resposta? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluias. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus está falando. Deus está em silêncio? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, aleluia, Deus. Basta somente esperar
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante agora Ele. Com muito louvor. Aleluia! Receba o pastor Rodrigo aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Quem veio para orar aí, irmãos? Uma palavra para nós meditarmos essa noite é uma palavra de confronto. Quem gosta de palavra de confronto? Ah, pastor, eu gosto de palavra de prosperidade, de promessas de Deus, que Deus vai me abençoar. É bom também, né, missionário? Só que palavra de confronto, irmãos. Algumas pessoas não gostam. Eu gosto. Algumas pessoas não gostam de palavra de exortação, de conserto. Nossa igreja nós pregamos prosperidade, pregamos cura, pregamos que Jesus breve voltará, mas também nós pregamos palavra de confronto. Palavra de mudança, palavra que nós viemos a descer, palavras que nós viemos a se humilhar, amém, irmãos? Porque palavra de prosperidade, irmão, tem várias igrejas aí. Tem várias igrejas cheias, falam em prosperidade, pessoas com carrão, casão, só falam em dinheiro. Só que a salvação está aqui na Bíblia, amém? Isso aqui da terra a gente nada vai levar, irmão. O que a gente leva é só a nossa alma, que vai ser um dia chamada. Porque aqui as coisas da terra, a traça e a ferrugem irá consumir. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 11, 12 e 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Hoje eu vim para orar, irmão. Hoje eu vim para colocar a boca no pó, amém? Só que primeiro eu preciso receber a palavra, me alimentar e ver o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém, irmãos? Depois nós iremos falar com o Senhor, dobrar os nossos joelhos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, meu Deus, também Ele nos negará. Se formos infiéis,
ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Pode tomar seu assento, irmãos? Irmãos, quem quer reinar, irmãos? Quem quer conquistar algo? Quem quer ter um sucesso de casamento? Sucesso financeiro? Sucesso no ministério? Na vida espiritual? Eu acho que isto abrange o todo, né? Só que o primeiro sucesso que nós temos que ter é o nosso sucesso espiritual. É a nossa vida ministerial, a nossa idoneidade com Jesus, o nosso caráter com Jesus, o nosso testemunho e a nossa intimidade e nosso relacionamento com Ele. Amém? Mas a palavra de Deus para mim e para você é que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Servir a Jesus é você morrer, mortificar a tua carne. Jesus, ele nasceu no ventre de Maria. Jesus foi criado dentro de uma família, com seu pai José, com sua mãe. Ele teve a experiência de ter família junto com ele. Por mais que ele foi gerado pelo Espírito Santo, quem é meus irmãos? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Você e eu, nós somos irmãos de Jesus. Só que Jesus deixou para mim e para você que ele foi criado com os seus pais, numa casa, numa família. E nós temos que aprender algo com o Senhor Jesus. Que Jesus, ele deixou o seu trono de glória, estava lá à direita do Pai. E ele habitou na terra, ele sofreu, ele foi humilhado, pisado. Por mais que ele era o rei, ele é o rei da glória, ele desceu da sublime céu, que estava com seu pai à direita, e ele habitou nesta terra, e ele foi humilhado, ele foi entregue naquela cruz do Calvário, morreu naquela cruz, por mim e por você. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós temos que entender algo da mensagem, da palavra de Deus, para mim e para você, da vida de Jesus, que com Jesus, por Jesus, você tem que morrer também com Ele, irmão. Pastor, eu vou numa cruz. Irmão, acho que homem nenhum, ou mulher nenhuma iria suportar o que Jesus suportou. Tanto de humilhação, tanto de sangue, as chibatadas que ele levou, ser humano nenhum iria aguentar. Só Jesus que aguentou. Só que nós temos que algo a tirar e a observar. Se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que morrer com Ele. O que é morrer com Ele, pastor? Como Jesus morreu. Jesus foi levado, a Bíblia diz, como ovelha muda ao matadouro. Irmão, você se imagina agora se você fosse Deus. Você fosse e tivesse a palavra verdade dentro do seu coração. Jesus, ele foi humilde, ele foi servo de Deus, ele obedeceu ao seu Pai. E se Jesus quisesse destruir a todos, irmãos? Só que ele veio a obedecer o seu Pai. Então nós temos que aprender algo dentro da palavra de Deus, que nós temos que morrer com Ele, porque também com Ele nós iremos viver. O que é morrer com Jesus, irmão? É você morrer o teu ego, o teu eu, mortificar a tua carne, matar o teu corpo. Às vezes você pode vir para a igreja numa noite dessa de terça-feira, num domingo, e você está só aos cacos pelas lutas, pelas batalhas, aos cacos até mesmo pelo seu cansaço físico. Cansaço físico de trabalhar, de guerrear, de lutar, de tentar conquistar, e parece que não chega a lugar nenhum. Irmãos, eu tenho uma palavra para você nessa noite, que você sempre vai chegar em algum lugar servindo a Jesus, irmãos.
Se a sua conquista não for aqui nessa terra, a sua conquista será lá no céu. Por quê? Porque com Jesus tem uma nova vida com Jesus lá no céu, uma nova casa, uma nova morada lá no céu para mim e para você. Então esta palavra é para mim e para você que com Ele nós viveremos. Mas nós temos que suportar as coisas dessa terra. Só que servir a Jesus, irmãos, às vezes nós achamos que é um peso suportar. Às vezes achamos que ir à igreja, que o ministério é um peso. Que o chamado de Deus, que Deus te chamou para você vir neste altar, que Deus te chamou para você ser um membro desta igreja, sentar neste banco e ouvir a palavra de Deus, às vezes mas é um peso. Irmão, o peso, ou você acha que a vida que nós vivíamos antes era boa? Ou se quando você era da balada, da prostituição, da bebida, do álcool, da vida que nós vivíamos antes, você acha que era boa? Não era, irmão. Era de tristeza, era de podridão, era de vazio dentro do seu coração e do meu. Só que quando nós estamos aqui hoje, dentro da casa de Deus, servindo a Jesus, meu querido, mesmo por causa das lutas, das provações que nós passamos, irmãos, a Bíblia diz que esta leve e momentânea, é uma leve e momentânea somente tribulação, mas para nós traz um peso de glória muito excelente. E esta palavra não é do pastor Rodrigo, da pastora Águida, esta palavra é a palavra de Deus, irmãos. Então é uma palavra de confronto, mas é uma palavra de refrigério, para nós entendermos que se morrermos com Ele também, nós viveremos. Um dia nós iremos chegar ao céu, nós iremos apresentar diante de Deus a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento, e Jesus vai dizer para mim e para você: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Tem uma morada, tem um lugar preparado para mim e para você. Ah, irmão, onde a Bíblia diz que as ruas são de ouro de cristal, aonde não vai ter furo, vazamento do telhado, às vezes que entra água dentro da sua casa, não vai ter rachadura dentro da sua parede, irmão, não vai ter as coisas que às vezes você quer, o conforto que é digno, irmãos, porque a Bíblia diz que nós iremos comer o melhor de Deus dessa terra. Antigamente os cristãos, eles somente tinham ali as coisas simples, ia para a igreja descalço, irmão. Hoje nós aprendemos uma coisa, que nós iremos comer o melhor de Deus, irmão. Você é digno de você ter a melhor roupa, o melhor chinelo, o melhor sapato, a melhor coisa. Por quê? Porque você é filho de Deus, irmãos. Só que uma coisa nós temos que aprender a separar: a luxúria e a servir a Deus. Porque tem gente que só serve a Deus quando as coisas estão tudo bem. Aí é preso às coisas materiais, as coisas terrenas que Deus nos dá. Só que nós temos que servir a Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que às vezes estamos passando um tempo de provação, um tempo de permissão de Deus. Amém, irmãos? Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se você sofrer como Jesus sofreu, não chega nem a perto. Você vai reinar com Jesus, irmãos. Mas se o negarmos, você tem negado algum dia Jesus? O dia que aquela pessoa vem falar mal para você do fulano, do ciclano, você empresta o seu ouvido e você fala junto com ele ou com ela. Você tem negado a Jesus? O dia que sai um palavrão da sua boca, você tem negado a Jesus? O dia, meu Deus, o dia que você tem murmurado, reclamado da vida, você tem negado a Jesus? Isso é pecado, irmão. Murmuração, reclamar da vida, compactuar com a roda dos escarnecedores. Isso é negar Jesus, é negar a sua palavra. Se o negarmos, também Ele nos negará. Agora você quer a aceitação de Jesus, irmãos? Você quer que Jesus te aceite?
Mas pastor, eu tenho minhas falhas, pastor. Eu tenho meus erros. Eu tento mortificar a minha carne, morrer, sofrer, combater o bom combate dessa terra. Mas às vezes a minha carne, ela é pecaminosa, vem as minhas fraquezas e eu não consigo controlar, são tantas as lutas. Irmão, eu quero dizer para você, meu querido, que existe um Deus que te entende e que te compreende por completo. O teu esposo, a tua esposa não pode compreender, o teu pai, a tua mãe, o teu pastor ou a tua pastora, o teu amigo, o teu irmão que senta com você, ele não pode compreender aquilo que você estiver passando. Só que o Deus que a gente serve, ele te compreende, é o único que te compreende e ele que te entende, irmão. Os teus filhos não podem te entender, o teu chefe, o teu patrão não pode te entender, o teu vizinho não pode te entender, te compreender, mas existe um Deus lá no céu que ele te entende e que ele te compreende, e ele sabe que às vezes nós erramos e que nós pecamos. Só que o que a Bíblia diz, irmão, para fechar essa palavra, se formos infiéis, quem já foi infiel aí a Deus, irmão? Deus cuida de tudo, Deus está no controle de tudo, mas a gente se preocupa, a gente reclama. Eu vindo com a pastora conversando, que a gente gosta. Pastor, por que a gente gosta, né, pastor? Porque às vezes é o tempo que a gente tem, irmão. Chego da fábrica, tomo um banho, correria, já chega na minha sogra, pega minha esposa e minhas filhas, e a gente vem no carro, proseando, conversando, que é o tempo que às vezes a gente tem. Tem os outros dias que são mais tranquilos, mas nós nos preocupamos com o dia de amanhã. O que será? O que vai acontecer? Irmão, o dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus. Mas pense hoje, como que está a sua vida diante de Deus? Como que está a sua saúde mental diante de Deus? Como que está a sua confiança diante de Deus? Senão você não vive o seu hoje. Você vive só o seu amanhã. Hoje teve um jovem que ele conversou comigo na fábrica. Eu tento separar, quando dá, eu não tento envolver muito a palavra de Deus com o meu trabalho. Isso trouxe algumas consequências para mim, então a gente tem que separar. Tem que saber a hora de você falar e a hora de você ser um profissional. Apesar que a Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Só que você tem que saber administrar. Então eu aprendi a administrar para não trazer retaliações e problemas no meu profissional dentro da empresa. Mas um dia eu conversei com um jovem e eu ministrei algo no coração dele, que ele estava ali separado, e eu falei para ele algo da palavra de Deus. Só que eu comecei algo e eu não finalizei, porque entrou outra pessoa na conversa e ali finalizou e eu nunca mais falei com ele. Nunca mais nós entramos nesse assunto. Só que confesso que eu nem me apercebi que eu não tinha concluído aquilo que eu tinha ministrado ao coração dele, que é sobre a separação, a lei de Moisés, quem pode separar, quando pode separar, o porquê. E eu expliquei para ele. Comecei a explicar para ele, só que hoje ele me chegou na fábrica e ele me parou. Rodrigo, lembra um dia que você iniciou uma conversa comigo e a gente não tinha concluído? Que isso já passou acho que uns 2 a 3 meses, 5 meses, não me lembro. Isso aí faz tempo já. Só que a semente foi colocada no coração daquele jovem. Eu sei que uns pregam, outros regam, e quem dá o crescimento é Deus. Talvez Deus segurou ali, mas tem um tempo certo, tem uma hora certa para ser colocado a outra semente, a ser regado a semente, no momento que esse jovem está precisando. E ele veio conversar comigo porque a esposa está querendo voltar. E ele perguntou para mim, você começou a falar sobre separação e você não concluiu. E eu expliquei certinho para ele sobre separação. A lei de Moisés fala que só pode separar, tem respaldo bíblico quando a mulher ou o homem trai, que é repudiar a sua mulher, e a outra pessoa que não repudiou está livre para casar-se com outra pessoa. Só que eu falei da lei de Moisés mediante a dureza do coração do homem. Ele falou para mim, mas eu não tive esse problema de repudiar, não teve traição. Era coisas de casal, às vezes, desentendimento, coisas pessoais dele. Algumas coisas que ele se abriu comigo. Só que eu falei para ele, só que Deus fala assim na sua palavra, mediante a dureza do coração do homem.
Então eu expliquei para ele, a dureza que significa o quê? Que Deus quer que o homem venha se reatar, que é o quê? A liberar o perdão e que a pessoa venha a voltar ao seu casamento. Porque ele falou para mim que é referente aos filhos, a preocupação é com os filhos, e eu concluí a mensagem. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim para mim assim, qual que é o sucesso de você estar casado 50 anos? E uma pessoa falou assim, o segredo é os filhos. Eu achei interessante, só que eu repensei, eu vi algo, que não pode ser os filhos. Alguém tem a resposta certa? Qual que é a resposta certa? Você tem que estar casado por Deus, porque assim como eu ministrei para esse jovem, você pode até voltar por causa dos filhos, só que a vida nunca mais é a mesma. Mas quando você tem o seu casamento baseado em Deus, Deus é aquele que perdoa. E o perdão ele gera no casamento. E eu ministrei na vida daquele jovem e falei para ele assim, ó, se você voltar, você tem que analisar se sua esposa quer voltar com você por causa de amor mesmo, ou se é por causa dos filhos, ou se é por causa de outros interesses. Por quê? Não vai adiantar nada voltar por causa dos filhos, não vai adiantar nada por causa de problema financeiro, se não tiver amor, se não tiver Deus no negócio. E eu indiquei ali a igreja para ele, concluindo. Nós temos que aprender algo dentro da palavra de Deus. Nós temos que morrer com Jesus. Nós temos que mortificar o nosso eu, o nosso ego, passar por cima do nosso ego, às vezes achar que é a nossa verdade e viver a palavra de Deus. Mas eu não consigo, pastor. A Bíblia vai dizer assim, ó, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia, Jesus. Mesmo com a sua infidelidade, mesmo você ser uma pessoa infiel, negar Jesus, errar, Ele permanece fiel, irmão. É o único que permanece fiel na tua vida. Aí é uma pergunta para você e para mim. Será que é uma pergunta? Não pode negar-se a si mesmo? Será que você não pode negar a você mesmo? A si mesmo? Mesmo pelas suas falhas, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus tombos, pelos teus tropeços, Deus permanece fiel. Mesmo quando você não consegue morrer por Jesus, por amor a Jesus, Ele permanece fiel. Só que nós não podemos negar a nós mesmos, ao nosso eu, ao nosso ego. Eu sou o dono da verdade, pastor. Ei, chegou a verdade maior aqui, irmão, na terra, que a verdade é a palavra de Deus, que quebra toda a verdade, que quebra todo o ego do nosso coração, que quebra tudo aquilo que nós achamos que está certo. A única verdade e a única certeza, o único caminho, que a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ei, é só com Jesus que é o caminho certo, é só com Jesus que é a verdade correta, é só com Jesus, meu querido, que é a vida para todo sempre. Aí você vai ter vida, você vai ter paz na sua casa, paz no seu casamento, paz na sua vida financeira, paz na criação com seus filhos, paz na sua vida espiritual, paz no seu ministério, paz na terra, meu querido. Mas se a gente não viver a palavra de Deus, irmão, não adianta escutar aqui a Bíblia e soltar aqui. Você entra dentro dessa igreja e você sai a mesma pessoa. Você vem culto, terça-feira não falta, vem domingo não falta. Sabe que nós temos que aprender uma coisa? A buscar a Deus, não importa as circunstâncias. Hoje a gente vê os pastores das igrejas, tem que fazer movimento, tem que trazer pregador de fora, tem que fazer campanha, tem que fazer vigília, vou trazer cantor, vamos fazer um movimento, irmão. A gente não precisa de nada, irmão. A igreja, as pessoas, nós como cristãos, eu como pastor, não tem que vir para a igreja só porque eu tenho que pregar, a pastora não tem que vir para a igreja só porque tem que cantar, nós não temos que vir para a igreja só para o pastor, porque tem muito assim, irmão, as igrejas, tem gente que vem só para a igreja, sabe por quê? Porque o pastor está ali, porque tem um cargo dentro da igreja, irmão. É o dia que vai
tocar, está na igreja. É outro dia que não é dia de estar na escava, não vem na igreja. Não é assim, missionário? Eu sei porque eu sei como que é as igrejas, tanto pequenas como as grandes. Eu saí de uma igreja grande. Só que nós temos que aprender uma coisa como povo de Deus. Nós temos que aprender que nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a essência de Deus. Nós precisamos morrer. Nós precisamos sofrer como Jesus sofreu, meu querido. Aleluia, Jesus. E eu ali ensinei para aquele jovem. E falei para ele que eu passei um período difícil na minha vida. O casamento é algo que tem que ser construído junto. Uma hora você está fraco, outra hora você está forte. E eu ali falei para ele algumas coisas da minha vida particular, que eu só falo do meu passado quando Deus toca no meu coração para falar, por aquilo que eu passei. Eu não gosto muito de lembrar do meu passado, mas quando Deus manda para ser direcionado para uma pessoa, eu falo. Por quê? Porque talvez aquilo vai ser um remédio, uma cura para aquela alma. E hoje eu tenho só o quê? Como hoje eu falei para uma pessoa, a gente vai passar por tudo, a gente vai suportar a nossa luta, mas a hora que a gente chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás. Eu passei por isso, passei por aquilo, passei por outro, superei, mas eu não desisti. Eu continuei, mesmo meus tombos, mesmo às vezes minhas falhas, sendo infiel, Deus continuou cuidando de mim. Você vai olhar para trás e vai falar assim: eu passei, eu suportei, eu cheguei, eu conquistei, eu consegui, eu alcancei. Por quê, pastor? É porque você é forte? É porque você é valente? É porque você é bonito? É porque você tem um bom carro? É porque você tem uma boa casa? É porque você é uma boa pessoa? É porque você é uma pessoa que tem caráter? Porque você... Não, irmão, é porque é Deus na sua vida, irmão. Porque se não fosse Deus, você já tinha desistido de tudo. Se não fosse Deus, nem você estaria aqui nessa terra, nem a sua vida estaria mais viva aqui. Se não fosse Deus, meu querido, você não estaria de pé aqui hoje, ouvindo essa palavra. Mas Deus, por que você e eu estamos vivos até hoje? Por que eu e você, esta igreja está de pé até hoje? Por que nós estamos aqui continuando pregando e anunciando as boas novas? Por quê? Porque Deus tem um projeto, porque Deus tem cuidado de mim e de você, porque Deus tem uma obra, e a obra que Jesus tem, ela é perfeita, e ela aperfeiçoará até o dia que o Senhor virá para a minha vida e para a sua vida, meu querido. Aleluia, Jesus. Quero te convidar você a dobrar o teu joelho no seu lugar e a você clamar a Deus, mas hoje de uma forma diferente, irmão. Clame a Deus para nós mortificarmos a nossa carne, mesmo pelos sofrimentos. Porque eu sei que se eu perguntar aqui, irmão, a missionária tem luta, o Roberto tem luta, nós conhecemos a luta da Rafaela, da Vandercy, nós conhecemos um pouco da luta de cada um de vocês, do Gabriel, da Diana, daqueles que não vêm na igreja por motivo de força maior. Só que nós vamos apresentar a Deus as nossas causas, como a Bíblia diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Dobre o teu joelho no teu lugar, clame a Deus. Tu és Santo, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Depois dessa palavra de confronto aos nossos corações, Jesus, Oleiro me refaz. a tua palavra é sempre para nos confrontar, Jesus.
venha produzir vida em nossos corações, meu Pai. Te busco como o ar que preciso respirar. Que nós temos a natureza adâmica em nossas vidas, meu Pai, em nossos corações, em nossa carne, Jesus. A nossa carne, ela é pecaminosa, Jesus. O nosso eu, o nosso ego, o nosso coração, a Tua palavra diz que é enganoso, Jesus. Mas que nós viemos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, meu Pai. Que a Tua palavra venha produzir vida em nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha nos refazer nesta noite, Jesus. Estamos passando pelo tempo de reforma, Jesus, da igreja, de nossas casas, de nossas vidas, Jesus. Mas que em todas as coisas, meu Pai, o Teu nome venha a ser exaltado. Que em todas as coisas, Jesus, a nossa vida venha a ser como a vida de Jesus, meu Pai, da Tua presença, Jesus. Por isso nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos refazer nesta noite, Jesus. O vaso que se quebrou, que se despedaçou na mão do oleiro, Jesus. Nós viemos a sofrer as perseguições, as lutas, as injúrias, meu Pai, as calúnias, Deus. Mas que nós viemos a suportar, meu Pai querido. Nós vamos entregar o nosso fardo, Jesus, até a Ti, meu Pai, até a Tua presença, Jesus, nessa noite, Deus, a trocar o fardo, Deus, aquilo que não é para nós suportarmos, ó Deus, para nós levarmos, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Oh Deus, o jugo, Deus, já foi levado naquela cruz do Calvário, Deus. E tem coisas que não é para nós carregarmos, Jesus. Por isso nós pedimos, troca o fardo nessa noite, meu Pai. Que vidas venham entregar o seu fardo para Ti, Jesus, nessa noite. Ei, entrega o fardo nessa noite. Tem coisa que não é para você carregar. Tem fardo que não é teu. Ei, Shanai, Decoma, Navassurianda, Kama, Navashai. Tem preocupações que não é para você se preocupar, meu querido. Porque Deus está no comando e no controle de todas as coisas da tua casa, da tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua glória, meu Pai, a Tua paz, Espírito Santo de Deus. Nós vamos alagar o nosso eu, o nosso ego, Jesus, nessa noite, Jesus. Você faz nessa noite, Pai. Nós viemos a ser como Tu és, Jesus. Cuida, Senhor, da igreja. Cuida de toda e qualquer situação da igreja, meu Pai. Dos nossos sonhos e dos nossos projetos, Deus. Cuida da vida, meu Pai querido, da Terezinha. Cuida, Senhor Jesus, da vida, meu Pai querido, da Adriana Sene, da irmã Tereza, meu Pai.
Cuida, Senhor Jesus, da vida da Tati, do Anderson, Deus. Cuida da vida da Adriana, do Neto, Pai querido. Da vida da Vanderci, do Paulo, da Rafaela, da vida da Gabriela, Jesus. Quebra minha vida. Traz, Senhor Jesus, a direção sobre esta casa, sobre esta família, meu Pai. Aquieta os corações, aquieta o mar, a tempestade, Jesus. Assim como foi pregado no domingo, meu Pai querido. Abassuri coma nabachai. Sobre o vento, sobre a tempestade, Jesus. Sobre o dia do temporal, Jesus. Cuida desta casa, meu Pai querido. Que a tua paz, que excede a todo entendimento, Jesus, venha descer sobre esta família. O direcionamento sobre as nossas vidas como pastores, meu Pai. De toda e qualquer situação a ser decidida, Jesus. Toma, Senhor Jesus, a vida do Paulo no teu altar, nas tuas mãos fortes de poder nesta noite, Deus. Aonde ele estiver agora, meu Pai querido, qualquer canto desta terra, Jesus, incomoda ele, meu Pai. Tira a paz dele enquanto ele não voltar para casa, não voltar para a tua presença, Jesus. Te servir e te adorar. Que ele venha ter um encontro verdadeiro contigo, como Paulo teve um dia e ele caiu do cavalo, Jesus. Que a tua presença venha alcançá-lo nessa noite, Deus. Esta é a nossa oração em conjunto, em fé, em oração, meu Pai, com a tua igreja, Deus. Cuida, Senhor Jesus, da vida da Diana, do Gabriel, do Gustavo, da Nicole, Deus. Da missionária Rose, do Roberto, das suas filhas, dos seus sonhos e dos seus projetos, Jesus. Cuida da minha vida, da minha esposa, de nossas filhas, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Eu quero ser, Senhor. Me ensinas. Nos ensina a ser fiel. Ainda que doa. Ainda que doa. Nós se colocamos de joelhos nessa noite pela igreja, meu Pai. Mais uma vez. Ainda que doa, eu quero Pela vida do pastor Damião. Toda e qualquer decisão a ser tomada, nós colocamos o Senhor à frente, Deus. Quebra as barreiras, os guinões, tira os impedimentos, ó Deus. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, e coloca as tuas mãos de poder a abrir o mar, Jesus. Aquilo que é desejo do seu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai se colocando de pé no seu lugar, meu querido. Eu li uma frase hoje, achei interessante. Escreva os seus sonhos a lápis. Eu tirei algo de proveito disso. Só escreve a caneta quando for concretizado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta sempre virá do Senhor. Tem coisa que Deus não assinou ainda, irmão, a caneta do céu, não bateu o martelo ainda. Eita Jesus, sai, decô, manabachai. Sabe por quê? Porque Deus está preparando o melhor, irmão. Então escreva o seu sonho a lápis. Só a hora que for concretizado, escreva a caneta. Só para você, a hora que você assinar aquilo que você está esperando, aí é o seu contrato, irmão. Aí é a sua vitória, meu querido. Porque às vezes, não é que Deus está atrasando, Deus está demorando. Deus está caprichando, irmão. E Ele sempre fará o melhor para mim e para você. Amém? Você que vai dizimar e ofertar, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Pode entregar aqui no altar o seu dízimo, a sua oferta, a sua plantação. Aquilo que Deus está fazendo a sua vinha,
a sua plantação, a sua colheita. Porque você separa ali os 10%, Deus está regando a sua horta, irmão. E você tira ali, sabe o culto de primícia que nós fazemos? Nós separamos ali a nossa primícia para o Senhor. É o nosso agradecimento a Deus. Por quê? Quando você não era da igreja, quando você não servia a Deus, você era dizimista, você era ofertante, você entregava no altar do Senhor, e Deus deixou faltar alguma coisa para você de comer, de beber, de vestir. Então nós temos que aprender uma coisa: mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel para com nossas vidas. Então Deus, o dízimo, a oferta, é para que Deus venha abrir as janelas do céu, venha derramar bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. E a Bíblia diz que Deus repreende a legião de demônios: o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Que é o quê? Você está ali, cuidando da sua vinha, cuidando da sua plantação. Não venha vir os gafanhotos, não venha vir um migrador. Qual que é migrador, pastor? Aquilo que vai tirando um pouquinho. Aí ele corta, tem o migrador, o cortador, tira uma parte maior, depois vem o devorador, devora uma parte, e depois vem o destruidor. Qual que é o destruidor? Tem pessoas que tiram até a sua própria vida por causa de finanças. E não está por causa de salário, irmão. Se ganha 1.000, se ganha 10.000, se ganha 100.000. Eu conheço pessoas que ganham 10.000 reais, talvez 15, e estão endividadas. Estão querendo tirar a sua vida. Por quê? O segredo do sucesso não é o dinheiro que a gente ganha, é a palavra de Deus que a gente vive, irmão. Eita Jesus. Aí, quando nós vivemos a palavra de Deus, entregamos o nosso dízimo, entregamos a nossa oferta, o que Deus faz? Ele protege, irmão, as tuas finanças, o teu carro, a tua casa, a tua plantação, tudo aquilo que você tem com o suor do seu trabalho, conquistado, regado e construído. Amém, irmãos? Eu já fiz muitas orações. Oração quando o meu carro, quando eu tinha o golzinho lá, estava com problema, acho que era no motor, não sei. Era o motor, pastora? Você lembra? Ou era o radiador? Eu não lembro o que era o problema no carro. Eu orei no carro. Eu não tinha condições de arrumar o carro, não tinha como gastar. O que eu fiz? Aí o cliente vai para a oração. Eu não sei o que aconteceu, irmão. Sei que eu levei um dia o carro no mecânico lá, não sei, o problema que estava aqui está novinho, não tem nada. Falei, é Deus. Eu já orei para a minha máquina de lavar roupa. Já fez isso? E deu certo? É a oração do dizimista, irmão. Qual que é a oração do dizimista? Deus, eu sou fiel à tua presença. Eu não tenho dinheiro para me consertar minha máquina, meu carro, mas eu sou fiel. O migrador aqui não. A máquina voltou a funcionar, irmão. Eu já orei para o meu micro-ondas. Você pode orar pelo seu cachorro. Por quê? Porque Deus está protegendo as suas finanças. Então Ele conhece a sua situação. Se você não tem condições, você vai para a oração. Ah, pastor, aí Deus não mandar, Deus não ressuscitar lá, Ele vai dar algo novo para você, vai usar uma pessoa, vai usar o ímpio. Eu já tive várias experiências, irmão, de ser dizimista e ofertante em base bíblica. Aonde está a base bíblica? A Bíblia diz aí em Malaquias que você pode fazer prova com Deus. É a única parte na Bíblia que você pode fazer prova com Deus. Eu sou dizimista e fiel, então eu vou fazer prova contigo, Deus. Eu já fiz com a igreja, irmão. A igreja, nós somos dizimistas, ofertantes, mantenedores, e estamos plantando aqui com poucas pessoas, mas sempre aqui plantando. Eu já fiz prova com Deus. Então os irmãos sabem, eu tiro às vezes dinheiro do meu bolso para colocar às vezes sustento no carro para vir para a igreja. E eu fiz prova com Deus. E Deus sempre tem me respondido, me honrado, e as notícias boas só chegando, irmão. Por quê? Para alegrar os nossos corações e para saber, eu tenho me agradado desta igreja. Por quê? Porque um dia nós fomos no retiro e Deus usou pessoas, uma pessoa falou, eu tenho agradado de vocês lá. Por que a gente vai parar, irmão? Não é o meu pastor que tem se agradado. Não é a Vandercy que tem se agradado. Não é a minha pastora. Não é a sua mãe, o seu pai. Não é o seu tio, o seu vizinho. É Deus que tem que se agradado, irmão. Existe pessoa melhor que essa, ô Diana? Se Deus tem se agradado de mim e de você, nós que somos aqui desta igreja, a gente vai parar por quê, irmão?
Ah, mas as pessoas não estão se agradando, irmão. A igreja está em reforma. Ah, as pessoas falam mal. Irmão, o que importa para mim, sabe o que é? O que não me faz parar, desistir, e estamos sempre prosseguindo, é aquele lá. Ó. Se ele está se agradando, mas ele fecha a boca de todo mundo, irmão. Por quê? O que mais importante é ele se alegrar lá. Quantas pessoas que, às vezes, aqui, ó, aqui no palmo. Pô, legal isso que está fazendo. Não tem hoje muito isso na mídia, na rede social? Nossa, está dando casa para isso e aquilo, e está ajudando. Irmão, Deus não está se agradando de nada, irmão. Porque Ele sabe o que tem por trás. O que mais importante é Deus se agradar, porque um dia Ele vai nos chamar, e a Bíblia diz que todos nós iremos prestar contas diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos pelos dizimistas, os ofertantes, os mantenedores da tua casa, meu Pai. O Senhor venha, Pai querido, receber a cada semente, a cada oferta, aqueles que não puderam, Pai querido, dizimar, ofertar, aqueles que o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ainda que às vezes nós somos infiéis, e o Senhor permanece fiel para com as nossas vidas, meu Pai. Às vezes nós estamos vivendo pela tua misericórdia, Jesus, pelo teu agir e teu querer, que o Senhor tem que cuidar de nós, mas aqueles que querem experimentar o melhor de Deus, comer o melhor de Deus nessa terra, viver coisas sobrenaturais, coisas espetaculares, Jesus, nós queremos, Pai querido, é comer o melhor dessa terra. Senhor Jesus, nós iremos a experimentar a tua glória e a tua Shekinah no âmbito financeiro, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, irmãos? Pode levar, Vanessa. Domingo, nosso culto da família, às 19 horas, amém? E estaremos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por essa noite de clamor, nós te agradecemos por essa noite de quebrantamento, de confronto da sua palavra, meu Pai, porque a sua palavra sempre vai vir para nos confrontar, Jesus. Que a nossa natureza é adâmica, Jesus, mas a natureza de Jesus, meu Pai, é viver o teu evangelho e viver a tua palavra nesta terra, meu Pai. Por isso nós te pedimos que essa palavra venha produzir frutos em nossas vidas, meu Pai. Que nós venhamos a ser como a vaca, Jesus, que é ruminar aquilo que nós estamos se alimentando nessa noite, meu Pai. A ruminar amanhã, na quarta-feira, a lembrar dessa palavra, a comer e a se alimentar de novo, meu Pai, a ruminar na quinta-feira, na sexta, no sábado e domingo. O Senhor tem uma palavra nova, o Senhor tem algo novo para nossas vidas, meu Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem o que é ruminar, irmão? Sabe? Quem não sabe o que é ruminar? Mastigando. É um negócio meio nojento, irmão. A vaca solta o que ela comeu e ela volta a comer de novo, irmão. É assim, irmão. Você sai do culto, você começa a voltar ali, ó. Nossa, eu lembro daquela palavra. E aí essa palavra vai te dar força amanhã, na quinta, na sexta. Por isso nós temos que se alimentar diariamente. Amém, queridos? Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos na grande vitória? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, uma excelente semana e até domingo, se Deus quiser, irmãos.